Então vamos lá, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, vamos sair daquela nossa rotina de agitação, apesar que hoje foi um feriado, né? Então, todo mundo querendo estudar um pouco, então nós abrimos hoje também. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de aqui estarmos, mais uma vez reunidos, estudando a doutrina espírita, e que a gente possa trazer no nosso coração esses ensinamentos e botar em prática no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na nossa casa, na nossa família, com os vizinhos, que a gente coloque em prática esses exemplos da doutrina que Jesus deixou para nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em más tentações e livrai de todo o mal, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, na aula anterior, nós vimos a parte 5, fizemos a parte final do homem. Tivemos um momento de reflexão, falamos sobre o perispírito. O outro momento de reflexão, nós falamos sobre o fluido cósmico universal. Iniciamos a parte 6, e entramos no item 2 da reencarnação. Então agora nós vamos entrar no lugar da reencarnação, ok? Onde o espírito reencarna? Por toda a parte do universo. Todos os mundos são destinados a receber a vida sob suas formas variadas em todos os graus, ok? A gente não reencarna só no planeta Terra, certo? 2. Por que reencarnamos na Terra? Porque a Terra, sendo um mundo regido pela lei do trabalho e do sofrimento, é um lugar propício ao adiantamento e ao progresso do espírito em estado inferior, que é o nosso caso. A gente está numa sequência de reencarnes na Terra, mas não é por isso que nós vamos sempre reencarnar na Terra. Vai depender muito da nossa evolução, vai depender da nossa condição para continuarmos aqui ou não, certo? E o mundo também está num processo de passar por um planeta de regeneração. Então, se nós não tivermos apto para isso, nós vamos ser encaminhados para um outro planeta, certo? O que é a Terra? É um dos inúmeros mundos que povoam o espaço, um dos menores pelo volume, porque só tem 10 milhões de léguas. Ele usa léguas aqui porque esses dados é do livro do Leon Denis, foi de eu não lembro o ano, 1900 e bolinha. Então, ele, na época, usavam léguas como medidas, né? Lugar da regeneração ainda. Como a Terra e os outros globos se mantêm assim no espaço, isso é, no vácuo, sem saírem da órbita que percorrem, por uma força irresistível que se chama força de atração. O Sol atrai a Terra e os outros planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno, etc., como o ímã atrai o ferro. Todos os globos se atraem uns aos outros e se mantêm no espaço, em razão do seu volume e da distância que os separa. Os maiores atraem os menores. Cada estrela é um sol. Os sóis, por sua vez, são atraídos por outros mais poderosos e arrastados, assim como seus planetas e seus satélites da imensidão sem limite. É o movimento perpétuo da eterna harmonia que constitui o equilíbrio universal. Acho que todo mundo já estudou, né? Na escola, sistema de rotação, translação, atração magnética. Então, vai mantendo esse mesmo movimento, certo? Por esse sistema de atração. Esses mundos são habitados por seres superiores, iguais ou inferiores aos homens? A ciência atual não pode ainda responder a essa pergunta, mas, segundo as revelações dos Espíritos,
Sabemos que os planetas vizinhos da Terra são habitados. Marte, por exemplo, por seres um pouco superiores a nós. Vênus, ao contrário, por seres inferiores. Na literatura atual, né, que essa aqui é uma literatura mais antiga, mais básica, né? Na literatura atual a gente vê muitos exemplos, muita informação sobre esses habitantes de outros mundos, né, para a gente entender melhor. Se alguém tiver interesse em procurar, existe. Fala. Tem um livro do Chico, né, Carta de uma Morta, escrita pela mãe dele, Maria João de Deus, Tá. que relata também essa experiência que ela teve conhecendo outros planetas. Então, é bom até colocar lá no nosso grupo, quem for lembrando do nome desses livros que fala, porque aí os outros curiosos vão procurar. Tem livros mais complexos. Tem, Urânia, do... É mais complexo, mas o Carta de uma Morta tem um trecho. Legal. Boa informação. O Sol é a morada de espíritos sublimes que atingiram os mais altos graus de evolução e, do alto desse astro, como de um trono de luz, fazem irradiar seu pensamento e a sua ação sobre outros mundos por meio das transmissões fluídicas e magnéticas. Então a gente vê que todo o universo é habitado. Não tem sistema que não tem habitação de espíritos ou de pessoas que são reencarnadas em matérias diferentes da nossa, né? Que a gente só pensa no nosso corpo físico, mas a matéria ela tem N densidades mais sutis, mais pesadas, né? Silvio, Oi. como eu falei que Vênus, ao contrário, né, são inferiores aos da Terra, existe alguma questão da cronologia dos planetas? Os mais perto do Sol, menos evoluídos? Não, eu acredito que não. Eu particularmente, eu nunca vi nada. Tu já viu alguma coisa? Eu não vi nada a respeito disso, de ser mais próximo do Sol ou mais distante do Sol. Eu já vi muitas informações de planetas, de outros sistemas solares que são habitados. Tem planetas que têm a mesma composição nossa praticamente. Vivem os seres como nós vivemos aqui, entendeu? Mas, infelizmente, aqui teve um erro na minha coisa que pulou a pergunta 5, ó. Foi o erro na hora de montar o PowerPoint. Esses milhões de globos que gravitam assim na imensidão são habitados? Uns ou são, outros ou foram no passado, ou serão um dia. É o que se chama de a vida universal, ou seja, é uma coisa que nem a Terra. O planeta Terra vai ter um momento que ele vai extinguir também. Ele teve um começo, um meio e vai ter um fim. Não sabemos quando, mas vai ter. Então é uma rotação contínua do universo. Item 7. Entretanto, certos sábios pretendem que a Terra é o único globo que reúne as condições físicas necessárias à vida e, por consequência, o único habitado. Isso é correto? Todos os globos que rolam no espaço têm sua estrutura particular, sua condição física diferente uns dos outros. A vida em cada um desses mundos se adapta a essas condições. Foi o que eu acabei de falar. Cada planeta tem uma estrutura, uma matéria, uma densidade diferente uma da outra. Então a gente chega em Marte, você não vê nada. Parece que lá não tem nenhuma vida, mas tem vida lá. Certo? O homem não vai conseguir ver. Correto, Luiz? Calculando as distâncias dos planetas entre si, suas massas e sua força de atração, demonstrou-se que suas condições físicas variam segundo sua posição no sistema solar e segundo sua inclinação sobre os respectivos eixos. É o que dá um movimento de translação, rotação, que nem a Lua, que faz as estações do ano, né? Eu acho que tem um material aqui que vai mostrar mais para frente. Sendo assim, pode-se calcular que Saturno, por exemplo, tem a mesma densidade que a madeira de Érable. É uma madeira firme, resistente e lisa, tá? É um exemplo que ele deu, que eu não conhecia, eu fui procurar. Que Júpiter tem quase a da água, que em Marte o peso dos corpos é menos da metade que sobre a Terra. Então, por aí vocês veem que são densidades diferentes, massas diferentes, matéria diferente, o fluido vital diferente, é tudo diferente, tá?
Conclusão: as leis físicas variam de acordo, ou variam em cada um desses globos, e as leis da vida neles estão em relação com a sua natureza íntima, que acabamos de falar. Momento de reflexão. Formação dos mundos. Um textinho interessante para a gente ler. Não seria exagerado afirmar que desde sempre o homem procura compreender o processo de sua criação, do universo e do mundo que habita, como nos provam as várias manifestações históricas, científicas e religiosas sobre a Terra. Ou seja, todos nós somos curiosos para saber de onde nós viemos, que matéria é essa que tem aqui, quem somos nós, para onde nós vamos, né? Então, isso sempre foi comprovado desde a existência do homem, sempre a curiosidade aguçou. De certa forma, tal busca é manifestação de nossa essência divina, que eu acabei de falar, nos despertando para algo maior do que nós mesmos, dando-nos conta de que a vida, suas dores, alegrias e desafios, possui uma razão que vai além do que os nossos sentidos podem explicar. A compreensão do processo de formação do homem, do mundo que habita e do universo que faz parte é tema intrigante, e Allan Kardec não desperdiçou a oportunidade de submetê-lo aos espíritos superiores. Foi aquilo que a gente sempre fala nas aulas. Allan Kardec sempre foi questionador, ele sempre procurou saber o porquê das coisas, então ele fazia perguntas intrigantes mesmo. Muito embora no atual estágio evolutivo não tenhamos respostas definitivas para tais questões, trazem os espíritos da codificação informações valiosas que nos convidam à reflexão e que jogam luzes sobre o tema, permitindo ampliar nosso conhecimento a seu respeito, apesar de nossas limitações cognitivas para aprender toda a complexidade da questão. Por mais, às vezes, que a gente leia, que a gente procure, a gente sempre fica com alguma... por causa da nossa dificuldade mesmo, de compreensão de certas coisas do além, né? De forma didática, a criação será objeto do capítulo 3, da primeira parte do Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec questionará os espíritos da codificação sobre a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, com referência à figura de Adão, a diversidade das raças humanas, a pluralidade dos mundos, fechando o capítulo com considerações e concordâncias bíblicas acerca da criação. Ou seja, ele fez um pacotaço, né? De forma que a gente compreenda da melhor forma possível todos esses nossos questionamentos. Com a explicação de que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Allan Kardec inicia o capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Espíritos, tratando sobre a formação dos mundos. E para entender o tema, nada mais oportuno do que iniciar a sua reflexão questionando o seu universo, que para nós assume feições de infinitude, existe desde sempre, como Deus, ou se ao contrário, ele foi criado, como perguntou Allan Kardec aos espíritos superiores na questão 37 do Livro dos Espíritos. Ou seja, ele foi criado por Deus ou Deus veio depois? Né? Referida pergunta traz consigo importante aspecto a ser observado. Se o universo existisse desde sempre, não seria ele obra de Deus, o que permitiria equiparar um universo ao outro Deus. Então, Deus é o criador de tudo, não dá para a gente dizer que existia um universo antes de Deus. Contudo, os espíritos da codificação foram taxativos nesse ponto e deixaram claro que é fora de dúvida que ele, o universo, não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Com isso, por mais abstrato nos pareça,
o universo nem sempre existiu. E assim como nós, o que abrange os mundos que lhe integram foi criado por Deus. Tudo é criação de Deus. Como o universo foi criado por Deus, Allan Kardec, então, com a didática que lhe é peculiar, na questão 38, perguntou aos espíritos da codificação como que se deu essa criação. De forma simples e direta, responderam eles que foi pela vontade de Deus. Mais uma vez, o espírito pesquisador de Allan Kardec se manifestou. Por mais importante fosse a revelação de que a criação do universo é fruto da vontade de Deus, não se contentou Kardec com tal informação e avançou na busca por ser mais específico, questionando se podemos conhecer o modo de formação dos mundos e a duração desse processo, como se vê nas perguntas 39 e 42 do Livro dos Espíritos. Ou seja, ele questionava mesmo, ele queria as respostas. Ao que parece, pretendia Kardec que os espíritos detalhassem o processo em si da criação dos mundos. Em resposta, os espíritos esclareceram que a formação dos mundos se dá pela condensação da matéria disseminada no espaço, sendo tudo o que poderíamos conhecer e que eles poderiam dizer a respeito. Enquanto à duração de tal processo, apenas o Criador saberia dizê-lo, sendo louco quem pretendesse afirmá-lo em seu lugar. Ou seja, o resto é tudo suposição, né? Nada é taxativo. Levou tantos milhares de anos para a formação. Só Deus para saber. Compreendida a criação com as informações que podemos ter no nosso estágio evolutivo, quase que intuitivamente somos levados a pensar no outro extremo, isto é, na extinção dos mundos, o que foi objeto da pergunta 41 do Livro dos Espíritos, que foi o que eu falei, tem um começo, um meio e um fim. A seu respeito, Kardec questionou os espíritos se um mundo já formado poderá desaparecer, disseminando-se no espaço a matéria que lhe compunha, e de forma coerente, pois o que foi criado poderá ser extinto. Responderam os espíritos que Deus renova os mundos como renova os seres vivos, o que permite concluir pela possibilidade da extinção dos mundos. Ok? Vou fazer um resumo geral com perguntas do Livro dos Espíritos. Os germes chegaram antes de nós? Quem? Os germes? Sim. Sim. Eu acho que eu cheguei a colocar um vídeo aqui de formação dos mundos, eu não lembro se eu coloquei. Mas se eu não coloquei, eu tenho um em casa, Sempre tive essa dúvida. que eu ponho na próxima aula. Nós somos poeira das galáxias. É. Bom, o que se entende por mundos rudimentares ou primitivos? As moradas das almas novas. A vida ali é simplesmente inicial. Tua pergunta. Poder-se-ia classificar esses diferentes planetas e distinguir os mundos segundo o grau de vida que neles se manifesta e segundo o valor dos seres que os habitam? Sim, os espíritos nos têm revelado que há 5 classes entre os mundos habitados ou habitáveis que giram no espaço. São, primeiro, os mundos rudimentares ou primitivos; segundo, os mundos expiatórios; terceiro, os mundos regeneradores; quarto, os mundos felizes; e quinto, os mundos celestes ou divinos. Então, assim como a classificação dos espíritos na questão 100, é isso, do Livro dos Espíritos. Então, você lê a questão 100, a evolução dos níveis dos espíritos, você vai ver que cada um vai habitar uma área diferente do espaço. Que são os mundos expiatórios? Aqueles onde o bem e o mal estão em luta perpétua, onde a verdade e o erro estão sem cessar em conflito, mas onde, na realidade, a soma do mal sobrepuja a do bem, esperando que esse diga a última palavra na luta. Ou seja, é o nosso caso aqui do nosso planeta Terra. Concorda? Estamos no mundo expiatório.
que se entende por mundos regeneradores são mundos de regeneração pela verdade e pela justiça. Assim será a terra, quando os homens forem mais esclarecidos, mais justos e melhores. Dizem que nós estamos caminhando para isso, mas está muito longe, na minha opinião, tá? Não sei se a opinião de vocês é diferente, mas eu enxergo isso bem longe da nossa realidade ainda. Mas estamos caminhando. Caminhando bem devagar. Como diria o Santos, estamos caminhando a passos de formiga e sem vontade. Teria que ter uma união geral do povo, estudar mais, aprender, buscar uma espiritualização maior, que as pessoas não procuram, né? Mas então, Silvio, o germe depende de quem para evoluir, porque o ser humano depende dele para evoluir. E o germe? Depende deles mesmo. Tudo é grau de evolução. O espírito ele é criado de um átomo. Um átomo ele vira o início da vida dele. Então ele vai ser de tudo na vida. E ele vai passando de evolução em evolução. Isso, e vai caminhando. Porque assim, quem nasceu primeiro no mundo foi quem? Pelo que eu estudei. Ciência. Os seres unicelulares. Unicelulares é o germe. Aí depois é que eles foram para unicelulares. Isso, aí foram crescendo, expandindo as células, foram crescendo, foram expandindo. Isso leva milhares e milhares de anos, né? Quem habita os mundos felizes? Espíritos que já realizaram uma grande parte de sua evolução e que vivem entre si na harmonia da fraternidade e do amor. Aí que nós estamos longe demais. Que são, enfim, os mundos celestes ou divinos, a morada dos espíritos mais elevados e mais puros. Dali partem os missionários espirituais que Deus envia para levar suas mensagens e sua vontade por todo o universo. Esses mundos sublimes representam os paraísos ou eliseus, o que falam nas religiões e que todos os poetas da humanidade cantam. A que classe desse mundo pertence à Terra? Aos mundos expiatórios, isso nós já vimos. Qual a prova? As leis físicas que regem e as condições de vida dos seres que o habitam, ou seja, o nosso próprio sistema climático, tudo isso nos envolve nesse mundo de expiação, de prova. Como assim? A Terra está inclinada profundamente sobre seu eixo, por isso está sujeita a variações perpétuas que trazem bruscas mudanças de temperatura. A diferença das estações e dos climas e as perturbações atmosféricas fazem da vida humana um combate permanente contra a natureza, a doença e a morte. Tudo isso indica que a Terra é, por excelência, o planeta de expiação do trabalho e da dor. Não temos estabilidade. Volta e meia tem terremoto, tsunami, vulcão. Isso tudo leva à morte, leva ao sofrimento, doenças, tá? Em outros planetas mais elevados, você tem o clima ameno, o ano inteiro, a temperatura não varia quase, né? A gente lê isso nas obras de André Luiz, eu não lembro o livro agora, eu acho que é Entre a Terra e o Céu, ou Evolução em Dois Mundos. Ele fala sobre essa estabilidade que tem em planetas mais evoluídos. Mas os outros globos não estão na mesma condição física, e seu lugar não é o mesmo no mundo sideral, de maneira alguma. Nenhum desses globos tem o mesmo peso, nem o mesmo volume, e não está colocado à mesma distância do Sol, o que aquece e ilumina. Nenhum tem a mesma inclinação sobre o seu eixo. Júpiter, por exemplo, é de uma flexidez e de um equilíbrio inalterável. Reina em sua superfície temperatura sempre igual. Até aqui já está dizendo. Mas no livro do André Luiz também fala, que eu não lembro qual é dele.
Pode-se dizer que na Terra, como em todo o mundo expiatório, a soma do mal sobrepujado ao bem. Não se pode duvidar disso. A mais simples experiência da vida basta para comprová-lo. A história nos mostra quantos séculos foram precisos para a humanidade atingir o grau de civilização relativa a que ela chegou. Apesar disso, não se pode negar que o erro ainda obscureça aí muitas inteligências. O vício ali oprima a virtude, a força oprima o direito, o egoísmo sufoque o amor. Participar dessa luta, viver nessa sociedade perturbada, sendo muitas vezes a vítima e o mártir, é nisso que consiste o mérito e o progresso para os espíritos encarnados na Terra. Essa é a nossa luta diária, os nossos defeitos, o defeito dos outros, que a gente tem que lutar e brigar para conseguir melhorar. O que fazer então e como utilizar nossa vida nesse mundo para ser um dia mais feliz? Fazer o bem e aproveitar nossa vida na Terra para progredir, fazendo progredir os outros, de tal maneira que não sejamos mais obrigados a retornar, a não ser como missionário, como guia da humanidade. Vai demorar, mas o objetivo é esse, né? A gente tem que lutar para melhorar, fazer a nossa parte para a gente evoluir. Se a gente ficar na mesmice, a gente não evolui nunca. É degrau a degrau que a gente vai subindo na escala. Então vamos fazer uma pausa aqui, ó. É um videozinho do Amigos da Luz, que tu vai gostar, Aline. Olha lá. O engarrafamento para a regeneração. Só para a gente descontrair um pouco, ok? Já estamos com o Fabrício todos na tela, ele está no nosso aeroporto e tem mais informações sobre o trânsito. Como é que está o caminho para a regeneração, Fabrício? Você está ouvindo? Agora sim, Roberto, agora sim, está tudo engarrafado, hein? Mas está andando. E tudo parado? Não, parado não. É o que eu disse, você está vendo bem? Não está parado não. Está andando, mas está tudo lento. Aqueles que eu consegui pegar de história da paciência para acessar o rotadeiro da transformação, estão conseguindo chegar na via da regeneração. Né? Mas é devagar, o caminho lento. O problema é que tem gente que está querendo colocar caminho pelo acostamento do menor esforço e fica inventando os caminhos que não tem, umas fantasias, e aí acaba atrapalhando o entendimento de todo mundo. Era só cada um seguindo a velocidade, respeitar o tempo de cada um, respeitar o caminho, as regras, o trânsito, mas sabe como é que é? Estou achando que a pandemia está um pouco Gilberto. Ok, certo. E você tem alguma previsão de tempo para acabar esse engarrafamento na transição? Não, previsão não tem. Tem como fazer previsão não, mas vai dar. Te garanto que vai dar, porque é a lei do progresso, né? Não tem como ficar estagnado no tempo não. Mas tem muita gente ajudando nesse tráfego, as coisas favorecendo, só que cada um no seu tempo. Não dá para prever, tem como fazer previsão. Não dá porque a transformação faz esquina com livre-arbítrio, que é uma região muito particular. Né? Então não tem como. Você tem que entender que para a regeneração, o fluxo que faz o fluxo para a regeneração é a soma dos carros nessa direção, cada um no seu tempo. Entendeu? Está me ouvindo? E se a pessoa cortar caminho pela caridade, será que não ajuda? Pode, isso ajuda muito, também é bom. Só que, mesmo que você controle pela caridade, você acaba se encontrando também na necessidade da transformação. Porque eu tenho o texto humilde. Para regenerar, tem que transformar. Aquela transformação é mão única, só de dentro para fora. Não tem como você pegar essa própria mão aí. Ou mais uma hora para esse lanche, né, Fabrício? Qual é a hora certa para acabar isso? A hora vai, não tem como terminar a hora. Eu não tenho como dizer para você, ó, você está me ouvindo? Está falando de algo aqui. Não tem como determinar, entendeu? Porque cada um no seu tempo. Não, estou te ouvindo bem. Eu vi na internet que tem uma hora determinada para isso. Não tem internet, tem que ter Kardec, tem que ter Kardec. Tem os espíritos superiores que fazem previsões com hora definida, com hora para cá, entendeu? Então, mas eu recebi um grupo do WhatsApp e tem uma hora. Foi exatinho, estou te ouvindo, não, Gilberto, chama, vai ter gente. Então ele deu uma geral sobre a nossa ida para a regeneração, o que depende, o que a gente tem que fazer, caridade, a bondade, a fraternidade, o amor. E o outro queria saber atalhos, né, para poder cortar caminho. Vai pela caridade, vai pela humildade. É muito interessante esses vídeos. Não foge ao nosso raciocínio, né? Bom, agora nós vamos entrar na origem da vida sobre a Terra.
A terra foi sempre morada dos espíritos encarnados, isso é, dos homens? Não. A terra foi a princípio massa de fogo, flutuando no espaço. Depois de se ter resfriado, tornou-se habitável. A vida apareceu nela por etapas. Os 3 reinos da natureza, minerais, vegetais e animais, aí se manifestaram em muitos longos períodos de distância, em intervalos de muitas centenas de séculos. Depois, o Espírito desceu na carne e o homem apareceu, resumindo em seu ser todas as vidas gradativas da criação, reunindo em sua pessoa, por sua união admirável, a alma centelha divina, com o corpo que vem do animal. Ok, Nilza? Ok. Respondido. O homem constitui um reino à parte na criação? Sem dúvida. Se por seu corpo o homem guarda uma espécie de parentesco com o animal, pela vinculação de um espírito consciente à sua carne, o homem constitui um reino particular na terra. Ele é o resumo vivo dos reinos que o precedem, único na natureza. Ele é capaz de conhecer Deus, de ter a noção do infinito e a intuição da imortalidade, prova da sua aptidão à sobrevivência. Ou seja, é um ser mais inteligente, certo? Consegue raciocinar, pensar. A espécie humana começou na Terra por um só casal, como dizem as religiões e a mitologia? Não. As raças humanas nasceram em diversos pontos do globo terrestre, simultaneamente ou sucessivamente, daí sua diversidade. Quem quiser saber mais sobre isso, eu aconselho ler a Gênese, que a Gênese tem toda a história da humanidade de uma forma muito dinâmica, muito legal de se compreender. Adão não foi então o único antepassado do gênero humano? Adão é o nome de um homem que sobreviveu aos cataclismos que revolucionaram a infância do mundo. Ele tornou-se a origem de uma das raças que o povoam hoje. A Bíblia conservou sua história e a ele seus descendentes, talvez mesmo um mito, isso é, uma alegoria que simboliza as primeiras idades da história. Na Gênesis explica direitinho sobre a raça adâmica. Certo, Messias? Tem outro? Não, tem. Por ser 2 minutos não, mas depois da morte do Leão Denis, no começo do. Tá, legal, Leão Denis, depois da morte. É certo que existem muitas raças de homem. As diferenças que as separam não são simplesmente devidas às influências superficiais, tais como o clima, a hereditariedade, etc. Não se pode negar que existem entre as raças humanas diferenças constitucionais profundas, as do cérebro e do ângulo facial, por exemplo, que são como as medidas de sua evolução. De outra parte, existem tipos intermediários que supõem cruzamentos de raças, e esses cruzamentos de raças implicam necessariamente em sua diversidade. Ok? Por isso que tem as gerações, as mudanças de raça. Mas, então, se os homens não descenderam todos de um primeiro casal, não são todos irmãos? Todos os homens são irmãos perante Deus, o que é uma fraternidade infinita superior. Demais, todos são parentes no sentido de que todos têm a unidade de natureza e os destinos comuns. Todos são um pelo Espírito que encarna em cada um deles e procede de Deus. Ok? Eu lembro que no começo, quando eu li o prefácio desse livro de perguntas do Leão Denis, ele não começava falando de Deus, ele começava falando do homem. Foi toda a parte que nós fizemos até agora. Falou do homem, da formação dos mundos, da matéria. Agora ele vai falar dos espíritos e Deus. O que é o espírito? É uma substância imaterial, indivisível, imortal, princípio inteligente do universo.
Podemos nós ver e compreender o espírito? Não. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Não conhecemos ainda a essência dos seres nem das coisas, mas nós a chamamos espírito por oposição à matéria. Que são os espíritos? São os seres inteligentes, vivendo de uma vida pessoal e consciente, destinados a progredir indefinidamente para a verdade, o belo, o bem eternos. Há muitas classes de espíritos? Sim. Há inicialmente o espírito puro, que é Deus. Há os espíritos que vivem livre no espaço e, afinal, os espíritos encarnados, isto é, as almas revestidas de um corpo material, habitando a terra e os outros mundos. Ok? Então nós vamos fazer um momento de reflexão, falar sobre o espírito. O conceito de espírito é fundamental ao espiritismo e a sua adequada compreensão e utilização como ferramenta para o crescimento pessoal e social. Com frequência, as pessoas relacionam a ideia de espírito à morte, mas para a doutrina espírita, o espírito não está associado à dor, à tristeza ou a lágrimas. Na realidade, com o entendimento do que é o espírito, a morte deixa de significar a extinção do ser, a barreira intransponível, desaparecendo na afirmação da unidade entre o material e o espiritual. Ou seja, quando nós perdemos um ente querido, um parente, um pai, a mãe, um filho, perdemos a matéria, o espírito continua, ele continua a sua caminhada. Se ele veio aqui para viver até 80 anos, ele vai viver até os 80 anos. Se ele veio aqui para viver até os 5 anos, ele vai viver até os 5 anos. E nós temos que ter essa compreensão como espíritas, ok? A vida continua, a vida segue. Para o espiritismo, o espírito não é o fantasma ou a assombração. O espírito não arrasta correntes, não agita cortinas, não bate portas, não veste lençóis, não geme ou grita no meio da noite. Ele não é etéreo, vaporoso ou indefinido. Não é um anjo do céu. Não se encontra no além, na penumbra, no vazio, no escuro, na noite ou no frio. Ou seja, tem um lar para esses espíritos. Todos habitam alguma coisa. Como exemplo, o nosso lar, certo? É a habitação dos espíritos em evolução. Não é fácil analisar o espírito apenas com a nossa linguagem, pois ele nada é para nós, porque não é palpável. Desde que se admite a existência da alma, a sua individualidade após a morte, é obrigatório também que se admita, primeiramente, que a sua natureza difere da do corpo, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo, e que, segundo, desfruta da consciência de si mesmo, porque é passível de alegria ou de sofrimento, sem que seria um ser inerte. Cada um em que se dá nos revelaria possuí-la. Admitindo isso, tem que se admitir que essa alma vai a algum lugar, ou seja, ela não fica vagando por aí puxando corrente, está sempre em evolução, sempre caminhando para o aprendizado. Segundo algumas religiões, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde fica o céu e o inferno? Como a doutrina de localização das almas não pode harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica nos indica, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. As almas formam um mundo invisível no qual vivemos imersos, que nos cerca e interage conosco incessantemente. Quem quiser ler as obras de André Luiz vai compreender claramente como funciona isso. Nesse mundo invisível, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam espíritos. Assim, pois, os espíritos são as almas dos seres humanos, despojadas do invólucro corpóreo. A sobrevivência à morte do corpo está provada de maneira irrecusável e até certo ponto palpável pelas comunicações espíritas. A individualidade da alma é demonstrada pelo caráter
e pelas qualidades peculiares de cada um. Também recomendo a leitura das obras de André Luiz. Nessa primeira parte aí, sobre o céu e o inferno, ele existe ou não existe, o céu e o inferno? O céu e o inferno é você que faz. Você pode morrer e ficar no teu umbral, que o umbral também não é um local, ele é uma consciência sua. Então você pode ficar anos e anos vagando naquilo, porque é uma formação mental sua. Você está respondendo por aquilo que você criou para você. Assim como eu posso criar, estudando, lendo, aprendendo. Que nem fala o Newton, a nossa passagem pelo umbral vai ser rápida, porque a gente está estudando André Luiz. Entendeu? Porque quando você tem conhecimento, você não fica somatizando esses... Como exemplo, por exemplo, na casa da gente, quem faz o inferno e o céu da casa da gente é a gente própria. Vocês mesmo que moram lá. Com certeza. Com certeza. Estudando, fazendo evangelho no lar, você melhora o seu ambiente, lendo bons livros, assistindo bons filmes. Tudo isso valoriza o teu ambiente doméstico. É impressionante, a gente tem um hábito em casa de fazer o evangelho, sempre, quando não faz o evangelho, a gente lê alguma obra, todo dia. Só quando tem palestra ou tem a nossa obrigação aqui, mas senão todo dia, entre 7h30 e 8 horas, a gente está sentado fazendo oração e lendo. O ambiente de casa é totalmente diferente. Até uma briga que poderia surgir, você fala, pô, eu vou brigar para quê? Não tem motivo nenhum para isso. Discutir por causa de uma arrumação, de uma limpeza, de uma roupa, não faz sentido. Não faz sentido. A gente procura ter num ambiente doméstico, porque você impregna até os teus objetos. Quando você tem maus pensamentos, más atitudes, você impregna até os teus objetos dentro de casa. Quando você tem o bem, a palavra de conforto, a palavra amiga, a união, a compreensão, o amor, a caridade, você também influencia todo o teu ambiente com isso. Então o céu e o inferno você que cria. Não existe um inferno com fogo, com diabo, Existem espíritos perversos, isso existem. Mas se você tiver capacidade, ele nem chega em você. Ele nem chega, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque você está imunizado. Quando você chega num lugar e sente uma energia. Isso, E tem lugar que você chega, você sente bem. Assim, o espírito, por definição, é o princípio inteligente do universo. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Porém, inteligência e espírito se confundem em um princípio comum, de maneira que, para nós encarnados, parecem a mesma coisa. O espírito independe da matéria, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Ou seja, quem dá inteligência para a gente é o espírito. Se não tivesse o espírito, a gente seria matéria só. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, é a Trindade universal. Ao mesmo tempo que criou mundos materiais desde toda a eternidade, Deus tem criado espíritos desde toda a eternidade. Havendo Deus criado desde toda a eternidade e criando incessantemente também desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala espiritual. Progredir é a condição normal de todos os seres espirituais e a perfeição relativa é o fim que devem alcançar. Ou seja, o nosso fim é a evolução. Depende de nós, a nossa velocidade de chegar lá. Os espíritos não têm sexo como entendemos, porque os sexos dependem da organização física. Há amor e simpatia entre eles, mas baseados na harmonia dos sentimentos. A vida espiritual é a vida normal do espírito e é eterna.
A vida corporal é transitória e passageira, não é mais do que um instante na eternidade. É um instante, né? A gente fala de 50, 60, 70, 80 anos, mas para a vida espiritual isso é um estalar de dedos, né? Bom, voltando aqui, dá tempo ainda? Ou é melhor parar e a gente abrir para perguntas? Tem mais perguntas? Tem perguntas? Senão eu continuo mais um pouco aqui. Ninguém quer perguntar nada, então eu vou continuar mais um pouquinho. O que é Deus? É o Espírito puro, incriado, eterno, causa inicial e ordenado. Ixi, está errado aqui, eu vou pôr aqui, mas ó, errei tudo. Pode-se provar a existência de Deus? De uma forma direta e sensível, não, porque ele não está sob nossos sentidos. Não se pode, pois, penetrar nunca na natureza íntima de Deus? Nunca. Deus é como o sol. Se olharmos em seus raios, ele nos ilumina. Pode-se definir Deus? Deus é indefinível. Definir é limitar. Ora, Deus é infinito. Ele é o círculo eterno, cujo centro está por toda parte e a circunferência em parte alguma. Eu vou deixar para falar de Deus então semana que vem, para a gente não entrar, de repente não dá tempo de acabar. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que foi exposto hoje, que foi perguntado assim, né? Cíntia? Eu pesquisei, não tem nenhuma relação entre a proximidade do Sol e o mundo ser ou não evoluído. Ah, voltando, peraí, então fala aqui, peraí, para a gente gravar, senão não grava, fica horrível. Não tem nenhuma relação entre a proximidade do Sol e a evolução dos mundos. Não tem nada, não tem a ver, não. Tá? Mas foi uma pergunta interessante, é bom perguntar mesmo. E inclusive, eu estava pesquisando, o Sol também, o Sol não é habitado, né? O Sol não é habitado por seres. Porém, os espíritos da mais alta elevação utilizam o Sol para irradiar energias positivas para a gente. Na questão do Leon Denis. Então, na questão do Leon Denis. Os espíritos de muita luz que só eles que vão lá para irradiar boas energias para a gente através do próprio Sol. Tá? É porque a gente, no caso aí dele, só tem esses 9 planetas, né? Na verdade é o que a gente enxerga, né? Na Via Láctea. Tem Mas bilhões só que e bilhões de planetas no Eu acho que a sistema. gente, né, o ser humano, né, nós na Terra enxergamos esses 9, mas os nossos olhos, né? Eu acredito que tenham mais planetas que nós não enxergamos. São várias. A Via Láctea é uma dentre milhões. Mas eu acredito que dentro da Via Láctea Tem milhões de sistemas solares, milhões de sóis. Capela, por exemplo. Tem vários planetas, uns habitados com a mesma matéria nossa, outros diferentes, outros mais sutis, outros você... Qual a relação nesse? Por que uns estão próximos ao Sol e outros não? Qual a relação aí? É por isso que eu fiz essa pergunta. Se todo mundo rodasse na mesma rotação, a gente ia bater, né? A gente tem que... Eu não digo nem da rotação, eu digo da posição. Então, se cada planeta tem uma rotação próxima, distante do Sol. Não cravo. Cada planeta tem uma posição próxima ou distante do Sol, também de acordo com quem vai habitar esse planeta. Então, de acordo com o ser que vai habitar esse planeta. Por exemplo, nós, se formos para Marte, não aguentamos 10 segundos que a gente morre sem respirar. Porém, as pessoas que moram lá, os seres que moram lá, aguentam, eles estão habituados a essa temperatura. Então, a disposição é de acordo com a massa, né? Com o corpo. Não, porque, por exemplo, você pega, você falou Vênus e Júpiter. Agora não lembro. Júpiter está mais perto do Sol e Vênus, é ao contrário. Vênus está mais perto do Sol e Júpiter está mais longe do Sol. E os dois são evoluídos. E a Terra está no meio. Ele colocou ali assim, que a Terra tinha seres mais evoluídos que Vênus. Então, assim, a ordem é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Então... Ela gravou tudo na geografia. Então, mas é que eu vou falar, eu ia falar isso com... É que na realidade, assim, se você pegar a pergunta 188 do Livro dos Espíritos, não é bem assim. Tá? A pergunta 188 dos Livros dos Espíritos,
e com o comentário do Kardec, na realidade, Vênus e Saturno são mais evoluídos que a Terra. Marte e Mercúrio são menos evoluídos que a Terra. Isso segundo a resposta da pergunta 188 do Livro dos Espíritos. Tá? Eles estão quase intercalados. A Terra seria, para nós, né, seria o meio. Né? Seria o meio. Mas, aí tem gente que fala assim, mas por que eu não vejo... Porque eu não, né? Mas por que como é o nome daquela nave que pousou em Marte? Apolo. Não, a Apolo pousou na Lua. Bom, tem lá um equipamento que pousou em Marte, que agora me fugiu o nome, e eles olham para Marte, só vê aquela terra vermelha, né? E não vem nada, não vem nenhum espírito, não vem nenhum ser morando lá dentro. Porque eles têm outra composição. A matéria é diferente. A matéria Tudo é diferente. matéria, até pensamento é matéria. A matéria é diferente. Há quem diga que, inclusive, eles moram embaixo né? Eles embaixo da superfície e não acima da superfície. Por isso que eu falei, tem livros que falam, eu também lembrei de Exilados da Capela, que fala mais alguma coisa sobre isso. Mas no livro Cartas de uma Morta tem o começo que ela fala da visita dela, depois de desencarnada, a Saturno, se eu não me engano. E ela relata como ela... Tem uma revista espírita de 1800, e agora eu não lembro o ano, depois se eu achar eu boto no grupo, que também tem até o desenho... É a casa de Mozart, né? Se não me engano, acho que é a casa de Mozart. Não lembro. A casa de Mozart. Matérias, mas eu não que a pessoa que foi lá, o médium que foi lá, desenhou a casa de Mozart e é num outro planeta. Eu não lembro agora se é Saturno ou Vênus, alguma coisa assim. No livro A Casa do Escritor, que conta a história de Patrícia, né, que é de Violetas na Janela, Violetas. também ela relata também que ela vai para outro planeta, onde fica um lugar que é só de artes, entendeu? Então, existem vários planetas, né? Se você lê Urânia, que é um livro mais denso, ele anda anos-luz, né, pelo pensamento, e lá também tem seres que estão olhando para a Terra e falando assim, nossa, como esse planeta é atrasado, né? E eles estão olhando a Terra na época da Revolução Francesa, entendeu? No livro Urânia até explica mais ou menos como é que funciona esse negócio, pelo menos no meu entendimento, porque a gente sabe que em determinado momento você tem condição de ver as suas vidas pregressas, né? No livro Urânia, através da física, ele explica, porque quanto mais você se distancia do planeta, da Terra, é como se você visse, é como se essas imagens que o planeta irradia, né, essas formas que o planeta irradia dos movimentos, de tudo que acontece, fosse propagado pelo espaço. Então, quanto mais longe da Terra você tivesse, mais... Melhor a sua visão espírita. Não. Mais antigo você estaria vendo essas imagens que a Terra mandou. Então, dependendo da distância porque que você tiver... Ela obstrui Isso. a sua visão. Então, dependendo da distância que você tivesse da Terra, você, em espírito, você conseguiria ver, por exemplo, a formação da Terra. E quanto mais próximo da Terra, mais próximo do momento atual. Mais próximo do momento atual, você teria essa percepção. Né? Isso no livro Urânia. Mas tem vários livros que falam sobre esses negócios aí, de planetas, aí é questão de cada um escrever. Mas o Maria de João de Deus é uma leitura mais fácil, né? do Cartas de uma Morta. Depois da morte de Leon Denis, no comecinho também ele relata, e tem vários, né? Legal, tá vendo? Biblioteca ambulante. Fazer uma prece de encerramento para agradecer mais essa noite, de tantos aprendizados, da troca de ideias, troca de informação. Eu estou aqui também aprendendo, estou tentando me melhorar, estou tentando crescer espiritualmente, e essas aulas estão me ajudando muito. Então, eu agradeço muito a essa casa pela oportunidade que está nos dando, desse momento de paz, de reflexão, de aprendizado, e como aquilo que eu falei, que a gente coloque em prática todos esses ensinamentos, que a gente consiga desenvolver nosso instinto de caridade, de amor, de fraternidade, dentro do nosso lar, com os nossos familiares, com os nossos amigos do trabalho, na rua, com os vizinhos. E isso é muito importante para o nosso crescimento, ok? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em más tentações, mas livra-nos e liberta-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos.